Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryanta Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Muchi Veda Vibhagine Yomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshimaham Om Om Shanti 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 Om. Namastê, de novo. Retornamos aqui na segunda sessão da nossa classe de Panchadasi, da terça-feira de carnaval de 2021. É um lembrete para aqueles de vocês aí comigo online. Se vocês tiverem um sinal bom, abram os seus vídeos, porque é melhor quando eu vejo vocês. Mais fácil para mim. Então, nós estamos no verso 62. O verso 62, as coxas mental e do intelecto estão latentes no corpo causal. Então, a mente e o intelecto, né, essas coxas, né, esses invólucros, essas bainhas, né, esses níveis de experiências humanas, né, eu sinto, né, eu duvido, eu questiono, eu determino. Então, essas duas coxas que pertencem ao corpo sutil, né, essas coxas do mental e intelectual estão latentes no corpo causal. Elas existem no corpo causal, naturalmente, né, como potencial, latente, né, como semente. Eles estão lá, do mesmo modo que uma árvore gigantesca já existe na semente, né? Então, essas coxas mental e a coxa do intelecto existem já no corpo causal. No sono profundo, o sono profundo é a condição do jiva, é o jiva da vigília e do sonho, quando ele aparece como prana jiva. E do mesmo modo que o causal, né, ele se expande para se tornar o mental e o intelectual, né? O mental e o intelectual, eles se fundem ou se recolhem no seu estado semente. É isso que significa dizer. O sono profundo é o jiva, é aquele jiva que sonha e que interage no estado de vigília, quando ele se recolhe como o prana, né? O jiva em seu estado, utilizar o mesmo jiva, qual é a diferença? Ele utiliza um outro médium, um outro corpo, né? Ele utiliza um outro agente, que é o prana, né? Você perdeu alguma coisa? Vai lá e pega. O verso 63. Assim como a manteiga derretida novamente se torna sólida, os dois estados, né, o sonho e o estado de vigília, assim como a manteiga derretida novamente se torna sólida, os dois estados, após o sono profundo, novamente retornam, né? A gente está dormindo profundamente, aí a gente sonha, aí a gente deixa o sonho e a gente acorda como Vishwa, a entidade, o estado de vigília, né? Eles se manifestam novamente. O estado em que a mente e o intelecto estão latentes é o kosha da bem-aventurança. Isso é um outro ponto compreensível e que denota a sutileza de tudo isso aqui. Porque o estado do sono profundo é um estado efetivo de inconsciência total, né? Existe uma ausência de dualidade, né, experiencial devido a esse tal apagão que eu me referi ontem, né? Então, é uma bem-aventurança decorrente dessa ausência de desejos e aversões, porque o intelecto, com seus desejos e medos, ele é suprimido, né? E aqui, o verso diz que eles, tal qual a manteiga derretida,
os dois estados, eles novamente, eles se solidificam, né? Eles se grossificam, né? O derretimento seria a dissolução, né? do corpo do agente, Vishwa e do agente Taijasa, a entidade que interage com o campo físico, através do seu corpo físico, o Vishwa, né? E o Taijasa, a entidade que interage com o mundo dos sonhos através do seu corpo dos sonhos, né? Corpo daquela ordem, né? Aí ele diz assim, o estado em que a mente e o intelecto estão latentes é o kosha da bem-aventurança. No sono profundo, o jiva experiencia esse sono profundo, entendeu? Esse apagão, essa ausência de dualidade, que é uma experiência agradável. Mas a bem-aventurança também é possível no estado de vigília. Quando o intelecto está latente e a mente se torna inconsciente, ele experiencia inconscientemente essa não dualidade. Mas quando a mente permanece no seu estado de vigília, mas ela destrói, ou a dualidade é colassata através da compreensão da irrealidade desta dualidade, naquele estado, o jiva, no seu estado de vigília, também experiencia o kosha da bem-aventurança, mas de um modo diferente. Ele experiencia o kosha da bem-aventurança porque a compreensão da irrealidade da dualidade sujeito e objeto permite ao jiva, ainda em seu estado de vigília, experienciar a ausência dos desejos e aversões por objetos. Então, isso é o que algumas das passagens dos nossos textos descrevem como o sono do acordado. Você dorme enquanto acordado. Você dorme para o mundo. Por quê? Porque seus desejos e aversões foram suprimidos ou erradicados através da compreensão da irrealidade desta dualidade, o ego e os objetos de busca, os objetos de desejo, né? Então, ele está dizendo aqui que é nesse estado que o kosha da bem-aventurança, que a experiência de prazer existe, é nesse estado de sono. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe o sono do estado de vigília, mas o sono do estado de vigília, que papo furado é esse? Você dorme enquanto os seus órgãos sensoriais e a mente estão acordados. Mas você dorme no sentido de que nada que existe no mundo dos objetos realmente, né, te atrai ou te repulsa, porque você compreendeu a insubstancialidade dessa sobreposição, né, dessas vasanas, né, que extrovertem o jiva humano, né? Então, o estado em que a mente e o intelecto estão latentes significa dizer que eles não estão manifestos como o ego, é a bem-aventurança. Eu estou querendo dizer, mesmo quando ele se manifesta como o Vishwa, ainda assim, a bem-aventurança, e somente então a bem-aventurança realmente efetiva é possível. Porque o jiva, ele vai dormir enquanto acordado. Não é bacana esse conceito de dormir enquanto acordado? Não? Enquanto o mundo inteiro, o Papaji, ele apresentava esses ensinamentos para a gente, sem saber elaborar bem, ele dizia somente assim, se você quiser ser feliz, quando o mundo acorda, todos acordam, você dorme. E quando o mundo estiver dormindo, você acorde. E ele deixava a gente assim. Mas vocês não podem imaginar o quanto tempo eu passava querendo decifrar aquela indicação dele, aquele apontamento dele, sem nenhuma elaboração, entendeu? Então, teoricamente, é quase um espelho do sono profundo, como se fosse espelhar, né, a mesma bem-aventurança. Fala mais alto, por favor. Então, seria como um reflexo da bem-aventurança que ocorre no sono profundo, no estado de vigília, com a diferença de que no estado de vigília você está dormindo, porém, essa anulação não é por tamas, sim pela compreensão. Sim. Sim. Seria, né? Seria sim. Isso. Sim. Somente através de Sattva. Sattva é o poder que revela a real natureza não dual do ser, né? Que revela a aparente realidade ou a irrealidade
da dualidade, né? E somente então o jiva, né, ele é capaz de se estabelecer, né, nesta condição, né, de bem-aventurança, experiencial até mesmo, entendeu? Mas originada da compreensão da irrealidade, da dualidade, né? Então, é por aí mesmo, entendeu? Agora, você estava dizendo uma coisa, aí me bateu, acendeu uma luz para dizer uma outra coisa, mas apagou a luzinha. Você estava dizendo o que mesmo? Deixa eu ver se volta. O estado é similar, né? O estado de você diz, né, que é o mar diferenciado de tamas. Talvez a gente pudesse dizer que no estado de vigília, vivenciando essa ananda permanente, seria um estado indiferenciado de sattva. Predominância de sattva. Tem uma coisa bacana que me vem em mente para elaborar, mas vai voltar depois. Isso sim. Seria como dizer que a gente estaria no estado de prânia acordado? Isso que o senhor acabou de dizer? Sim. Você dorme para o mundo, seus órgãos sensoriais estão acordados, os objetos do mundo aparecem, mas aquela força magnética do mundo, qual é a força magnética do mundo? É uma força de atração e repulsão que perturba o intelecto humano, entendeu? Essa crença de que realidade é dualidade, ela produz uma força magnética de atração e repulsão que é o motivo da problemática do sofrimento psicológico humano, porque ele está sempre, né, correndo para ver aqueles objetos de atração e correndo para evitar os objetos de repulsão. A vida se torna uma constante corre-corre, né, uma agitação, rajas e tamas, né, se intercalando, né? Então, esse estado de acordado, de dormindo enquanto acordado, os seus órgãos sensoriais, eles se desconectam do mundo, muito embora o mundo continue aparecendo. Então, o que é mais relevante em tudo isso, é mais ou menos o que eu ia comentar antes com você, é que o Ananda Maya Kosha somente é possível através da neutralização dos desejos e aversões compulsivos, vinculantes. O Ananda Maya Kosha, a gente diz que ele reside no corpo causal, mas o que eu estou querendo dizer é que ele é experienciado no corpo sutil, conscientemente. No corpo causal, os desejos e aversões são cancelados por Ishvara. Eles são suprimidos. Quando os desejos e aversões são suprimidos, nós experimentamos uma grande satisfação, porque esses são os estressantes da mente, do intelecto, ok? Existe a possibilidade, e somente no estado de vigília, nós podemos, né, estabelecer esta condição de ausência de desejos e aversões, mas isso somente é possível se nós colocarmos um esforço enorme, né, e começarmos a nadar contra uma corrente forte, a corrente do samsara, corrente que diz, olha, o mundo está lá fora e você precisa de desejar e haver os objetos de desejo, porque este é o único modo de estabelecer o ananta, se sentir feliz, satisfeito, ilimitado, etc, etc. Então, o que é relevante nessas análises do corpo, do Ananda Maya Kosha do sono e o Ananda Maya Kosha do estado de vigília, que eu comecei a abordar antecipando os próximos versos, é que, em ambos os casos, o denominador comum é a ausência de dualidade, a ausência do sujeito querendo haver ou evitar os objetos, de acordo com suas vássanas. Em ambos os casos, este é o denominador comum. No meio da noite, quando isso ocorre, o indivíduo, ele simplesmente não possui intelecto para compreender o que está ocorrendo. Ele só sabe que os seus problemas desapareceram. E no caso do desenvolvimento espiritual do indivíduo, ele consegue, né, mais cedo ou mais tarde, ele chega às escrituras e ele começa a seguir atentamente a lógica como apresentada pela escritura, e ele gradualmente ele começa a converter aquelas vásanas vinculantes, compulsivas, em meras preferências. Em meras preferências, né? Então, quando as vásanas
vinculantes se tornam não vinculantes, o que ocorre com a mente do indivíduo? Ela simplesmente se torna livre de toda a ansiedade, aflição e frustração decorrente, né? Decorrente dessas vássanas vinculantes, que compelem o indivíduo a permanecerem presos no samsara. O corre-corre para ver e o corre-corre para evitar, né? Então, eu descasquei uma casquinha aqui. Então, era isso que eu queria comentar antes, entendeu? Este é o ponto-chave, este é o denominador comum entre esses os dois estados, e é por isso que o estado de Anandamaya Kosha do sono profundo é quase que isento de valor espiritual, né? Eu costumo dizer que o Anandamaya Kosha que nós obtemos através do ganho dos nossos objetos de desejos são muito superiores ao Anandamaya Kosha que nós obtemos através do sono profundo, porque no sono profundo não existe o intelecto para extrair compreensão, entendimento, aprendizagem. O Anandamaya Kosha que nós obtemos através do ganho dos nossos objetos de desejos, eles possuem um valor superior e a experiência é semelhante. É semelhante porque quando nós obtemos ou ganhamos um objeto de desejo, nós naturalmente dormimos enquanto acordados. É um outro modo de dormir acordado. É quando a gente ganha um objeto que nós desejávamos muito. Né? Por um breve período de tempo, a mente é resolvida em sattva, porque rajas e tamas, eles são suprimidos, eles simplesmente, né? Eles subsidem, eles desaparecem. Né? Então, a mente resolvida é uma mente livre, né, da tirania dessas vasanas, desses desejos e aversões. Né? Então, o Ananda que a gente obtém através dos objetos, no último capítulo desse livro, né, Brahmananda, é sobre o Ananda dos objetos. Eu quero ver se a gente chega lá. Porque eu considero, e eu já estudei algumas passagens, na verdade, eu nunca li isso, né, assim, mas é claro para mim que o Ananda obtido através do ganho dos objetos é superior ao Ananda obtido pelo sono profundo. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde o indivíduo se toca, entendeu? Que essa história de experimentar a felicidade indiretamente, dependentemente da aquisição dos meus objetos de desejo, não dá bom resultado. É um jogo de soma zero mesmo. É um jogo de soma zero também. Entendeu? Mesmo quando a gente tem sucesso, tem sempre uma perda para aquele ganho. Não é? E é difícil ganhar. Não? É difícil. Até mesmo pessoas ricas, famosas, poderosas, né? Mick Jagger, né? Ele escreveu aquela canção You can't always get what you want. Né? A gente não consegue vencer sempre, né? É um perde-ganha, perde-ganha, perde-ganha. Então, tentar a felicidade através da obtenção dos objetos é superior porque conduz à compreensão de que não é por aí. Deve existir um outro modo, e é aí que o indivíduo obtém essa maturidade espiritual que o conduz às escrituras do Vedanta. Quem que falou aí? Sou eu. Olha, o eu é sempre o eu só. Dizer que sou eu sou o ser. Adilson chamando. O zumbi Adilson, aquele que não dormiu, não experimentou a Anandamaya Kosha do sono. Você não dormiu nada, Adilson? Ainda não. Vou fazer o intervalo do almoço aí. Ah, ok. Diga, Mas, querido, você está bem alerta para uma pessoa que trabalhou durante a noite. Red Bull. Antes do intervalo, a Betânia fez uma inferência sobre o sono profundo e me deixou uma quantidade excessiva. Uma quantidade excessiva de dúvidas aqui, de contradições. Parece que, assim, sob o véu de Maya,
a nossa missão é ir discriminando essas contradições mesmo. Nesse último verso, eu acho que eu consegui acalmar um pouco com a seguinte compreensão, e eu queria que o professor me ajudasse se está correto. Porque quando se afirma o sono profundo tem pouco valor espiritual, aí depois, no Sansara não existe paz, né? E o aspecto de Ananda Maya Kosha, no sono profundo, a gente experimenta a ausência de dualidade, a mim me parece que esse alimento diário que a gente tem no sono profundo é um alimento extremamente rico e necessário para a gente... É como se a essência fora de Maya, né, a consciência fora de Maya, alimentasse essa consciência nossa que é refletida aqui no corpo sutil. E aí, nesse verso aqui, 63, que fala que é uma modificação sutil da ignorância, seria esse alimento. Sim, a ignorância é tamas, ok? É o estado no qual não existe sattva suficiente para que compreensão ou conhecimento possa ocorrer, né? Então, isso é ausência de luz. Por que a ignorância ela também é Ananda Maya Kosha? Okay? Imagine aquele viajante que viajava lá na Índia, passava ali no vilarejo e ele estava com sede e ele viu que tinha um poço. Ele chega no poço e ele vai pegar a água, né? Só que, em vez de ele chegar no final da tarde, ele chegou, eram 2 horas da manhã, era uma escuridão total. E ele chega no poço e ele vai lá retirar, joga o balde para retirar a água. E ao lado do poço tinha uma cobra, mas uma cobra mesmo. Não uma cobra sobreposta numa corda, mas tinha a corda e tinha uma cobra. Mas devido à escuridão, ele permaneceu totalmente sereno, satisfeito, tranquilo, se aproximou, pegou o balde, jogou e tomou a água, e a corda que estava ali do lado da corda, a cobra foi embora. Você já deve ter ouvido dizer que ignorância é bliss, né? Ignorance is bliss, né? Então, se nós vivemos numa condição de total ignorância, a gente experiencia um tipo de bliss, que é um bliss derivada do not knowing, do não saber. Essa é a ignorância, que é uma bênção que Ishvara nos concede no dia a dia, entendeu? Mas nós, buscadores do Ananda, né, o Ananda que realmente conta, nós queremos encontrar o Ananda derivado da luz, não da escuridão, entendeu? Nós queremos o Ananda proveniente do conhecimento, não da ignorância total. O problema do jiva humano é porque ele experiencia a ignorância misturada com o conhecimento. Se ele experiencia o conhecimento puro, ele resolve o problema da corda e da cobra, ok? Ele compreende que, fundamentalmente, nem existe a cobra, nem existe a corda. Mas se ele vive nessa condição de rajas e tamas, condicionando o seu intelecto, ele fica todo o tempo confundindo a cobra com a corda e vice-versa, né? Tá? Então, o sono profundo, ele tem um valor, e o valor é esse, de rejuvenescer o complexo e refrescar, né, o complexo corpo-mente. É uma bênção concedida por Ishvara. E este Ananda Maya Kosha, eu digo que ele tem pouco valor espiritual, porque ele é um produto, um subproduto de tamas, de ignorância, entendeu? E o que nós queremos é uma Ananda Maya Kosha proveniente do conhecimento, não da ignorância. Responde, Adilson. Sim, sim. Ok. Assim como a manteiga derretida, nós vimos isso. 67. Isso é perfeitamente explicado nos Upanishads. Deixa eu ver aqui.
Os pensamentos no corpo sutil que refletem a felicidade da consciência no estado de vigília e sonho, eles tornam-se latentes, potencial, semente no sono profundo. A entidade do sono profundo é, na verdade, uma modificação sutil da ignorância, né? Ele é uma modificação, a entidade do sono profundo é, na verdade, uma modificação sutil da ignorância prânia, o que permite à consciência experimentar a bem-aventurança experiencial, enquanto as modificações da vigília e do sono, as modificações da vigília e do sono são mais densas. O eu sou da vigília e do sonho são mais tangíveis, né? Principalmente a da vigília, que é associada ao corpo físico, né? Mas no prânia, no corpo causal, né, o jiva do corpo causal, ele é extremamente insubstancial, né? Muito, muito sutil, né? Mas é sempre o mesmo jiva, enquanto que o jiva da vigília do sonho, eles são mais densos, são vritis, são fenômenos mais densos, né? E eles experimentam mais densamente, né, as suas vássanas. E o que ocorre com as vássanas do prânia jiva? Elas não são experienciadas, né, devido à sutileza desse vritti eu sou do corpo causal. E é esse vritti eu sou que experiencia, né, a ausência de dualidade tangível, né? Os órgãos sensoriais estão suspensos, o ego, as vássanas estão dormentes, ele experiencia a ausência de desejos e aversões, né? Então, enquanto que você controlar deliberadamente os desejos e aversões no mundo, no jiva dos sonhos, é difícil, né? É difícil porque quando você sonha, você já quase não tem uma capacidade intelectual discriminativa, né, para controlar os seus desejos e aversões. Então, o único jiva, o único veículo que a gente tem para fazer esse trabalho é do Vishwa, né? O jiva no estado de vigília, acoplado ao seu corpo físico, com um campo físico material à nossa disposição, bem estruturado fisicamente, materialmente, que nos permite navegar e compreender esse sistema, vasanas, desejos, ações, vasanas, desejos, ações, até encontrar uma saída. E a saída é através da compreensão de Satya, a nossa natureza, totalmente livre desse labirinto, né? Desta cilada, né, de Maya, né? Isto é perfeitamente explicado nos Upanishads, Mandukya e Tapanya. A coxa da bem-aventurança é o desfrutador e a bem-aventurança da consciência é desfrutada. No sono profundo, a consciência não está voltada para dentro nem para fora, mas forma uma massa indiferenciada, enquanto o prânia experimenta a ilimitada bem-aventurança. Mais confusão aí, compactada, né? Densa, né? Noções realmente dualistas a respeito da nossa natureza, como se ela pudesse ser experienciada. Isso é perfeitamente explicado em alguns dos Upanishads. Essa coxa da bem-aventurança, de novo, a chave aqui é compreender que a coxa da bem-aventurança é a chave para a experiência da bem-aventurança, é a coxa da bem-aventurança. Mas a coxa da bem-aventurança não é realmente o sono profundo. O sono profundo é simplesmente uma concessão de Ishvara, entendeu? A ignorância do Jiva, que concede ao Jiva uma trégua, uma paz, né? Uma breve paz todo dia, porque ele experimenta uma mente inconsciente que é livre de desejos e aversões tangentes. Os desejos e aversões estão ali durante o sono profundo, mas eles estão suprimidos, né? Então, isso não é realmente o Ananda Maya Kosha. O Ananda Maya Kosha, o desfrutador, né, é onde a consciência desfruta realmente a sua plenitude, é realmente o Ananda Maya Kosha do Jiva no seu estado de vigília. Porque é no estado de vigília que ele pode dormir enquanto acordado. Dormir como?
tendo seus desejos e aversões neutralizados pelo jnana. Então, ele é um mero espectador. Espectador, que você diz? É um mero espectador desse mundo de objetos, de desejos, que não mais o aflige. Porque as suas tendências, os seus desejos, foram convertidos em meras preferências. Okay? Então, este é o Anandamaya Kosha. É o Anandamaya Kosha onde a bem-aventurança é experimentada, é uma forma de sono, mas não é o sono nosso de cada dia. É o sono decorrente da neutralização dessas vasanas vinculantes, de tal modo que a projeção continua, a supressão dos objetos ela não está presente, o mundo dos objetos ocorre, ele aparece, né? Mas ainda assim ele não impacta a mente do Jnani. Então isso é o Anandamaya Kosha, que é desfrutado pelo Jnani. É uma forma de sono, mas é um sono decorrente do jnana. No sono profundo, ao invés, a consciência não está voltada para dentro nem para fora, mas forma uma massa indiferenciada de tamas, enquanto o prana experimenta a ilimitada bem-aventurança. Então, no caso do sono profundo, a consciência não está voltada nem para fora, nem para dentro. No estado do sonho, ela volta para dentro, iluminando o conteúdo de suas vasanas, de modo que eles brilham, né? De modo, né? Como um ato de magia, né? E você vê aquele mundo, né? Aquele mundo virtual subjetivo, né? Mundo dos sonhos, né? Então ele está iluminando a sua mente interna no estado de vigília. Ele ilumina, né? O mundo, o campo, né? O mundo externo, né? E o que ocorre na mente do Jnani? Ele nem está dormindo, nem está sonhando, né? Os órgãos sensoriais estão iluminando, né? O mundo dos objetos externos. A sua subjetividade tende gradualmente a parar de sobrepor, né? Interpretações equivocadas a respeito do que é, a respeito desses fenômenos. Então, o Anandamaya Kosha do Jnani, ele nem é voltado nem para dentro, nem para fora, e ele nem é suprimido através do tamas, porque sua mente está alerta, condicionada por sattva. Ele simplesmente é um espectador, né, dos eventos do campo, sem haver muito a dizer e a querer e a se envolver, etc, etc, entendeu? Então é mais ou menos por aí. A consciência, o verso 69, a consciência nos estados de vigília e de sonho associa-se ao corpo sutil, Chidabhasa, e desempenha vários papéis. No sono profundo, a consciência se encontra fundida ou recolhida no corpo causal. O intelecto, a mente e o ego, os instrumentos de cognição se unem e se tornam um no estado de sono, assim como as gotas de água se tornam gelo no inverno. O mesmo conceito, né? O ego, a mente, o intelecto, tudo isso se recolhe no corpo causal, né? Dualidade desaparece, o mundo desaparece, assim como as gotas de água se tornam gelo no inverno, né? Elas simplesmente são suprimidas, os desejos, as ações, as interpretações, etc. A testemunha é livre. A testemunha é livre de experiências. Voltando para esses últimos comentários que eu fiz. A testemunha, a consciência, ela é livre de experiências e, portanto, livre de alegria e tristeza. Quando você dorme enquanto acordado, você é a consciência testemunhando o fenômeno, mas ainda assim não impactado pelo fenômeno.
os fenômenos nos impactam somente na medida que eles se tornam objetos de prazer e desprazer. Quando eles simplesmente são vistos como objetos aparentes. Esta testemunha, né, condicionada por Jnana, ela é livre das expectativas a respeito dessas experiências. Portanto, ela não experiencia as tristezas e as alegrias que o samsari experimenta. Aí, algumas pessoas podem dizer assim, não, eu quero permanecer estabelecido nesta testemunha, como testemunha, mas ainda assim, eu quero experienciar as alegrias proporcionadas pelo samsara. Eu quero somente remover as alegrias do samsara. Não, essa testemunha, apesar de que ela não é uma testemunha experiencial, a compreensão na mente do Jnana de que eu sou essa testemunha não experiencial, condiciona o intelecto do Jnana, que é uma testemunha experiencial, de tal modo que ele experiencia aquilo que existe além dos prazeres e das dores da vida, que é Ananta, Yanananta, que é aquele Ananta, mais bem descrito como paz, Shanti, contentamento, satisfação, confiança, etc. Ele se torna livre das excitações e depressões da vida. How about that? Livre das excitações e depressões da vida. Vocês estão gostando dessas histórias aqui? Não tem ninguém indignado aí, não? E essa é uma história que não é para dormir, que não se conta para dormir. Não. Marcelo tem que pegar um livrinho para anotar. Mas essa é a história que a gente precisa para aprender a dormir acordado, né, Marcelo? (72) A consciência refletida no causal é um meio de desfrute do sono profundo. A consciência refletida no corpo causal, a gente sabe que é um péssimo refletor o causal. O que ocorre, ele produz simplesmente uma ligeira modificação na consciência chamada prânia. Entendeu? O prânia, esse que experiencia alguma coisa, ele não sabe bem o que ele está experienciando, e os objetos desaparecem porque é um refletor condicionado por um excesso de tamas, às vezes descrito como um refletor indiferenciado e condicionado por tamas, né? Esse reflexo produz o prânia. E o prânia desfruta o sono profundo. O prânia, o jiva prânia, o prânia jiva, deixa a bem-aventurança do corpo causal quando surgem o quê? As vasanas que produzem os sonhos e o estado de vigília. As vasanas são os seus sanchita kamas que estão ali, e eles, no meio da noite, nós estamos dormindo, existe essa paz, essa ausência de desejo, aí quando a gente vê essas vasanas, elas começam como que vibrarem, aí elas nos tiram desse estado, e imediatamente o prânia se torna o taijasa, e ele começa a experienciar esse mundo interior, esse mundo subjetivo interior, com todos os desejos e medos, né, que o constitui, o mundo de suas vasanas, quereres e não quereres. O jiva, portanto, deixa de ser a bem-aventurança do corpo causal, ele deixa de ser o prânia, quando surgem essas vasanas que produzem dualidade, sujeito a objetos, sejam essas do mundo do estado de vigília ou do mundo do estado dos sonhos. O Kaivalya Upanishad diz que o corpo sutil latente passa
do estado de sono para o estado de vigília devido aos efeitos de suas ações anteriores, naturalmente. Esses estados se modificam devido aos resultados de nossos karmas, os nossos sanchitas karmas, né? Os resultados de nossas ações, eles são depositados, eles permanecem depositados no nosso corpo causal, como desejos e aversões, quereres e não quereres, gostos e desgostos. Aquilo que a gente quer, mas não pode. Aquilo que a gente obteve, mas teme perder, né? Aquilo que a gente possui e gostaria de rejeitar, né? Então, toda essa dinâmica, mas todo os conflitos decorrentes dessas dinâmicas geradas por essas vasanas, né, fundadas em desejos e aversões, né, elas se manifestam no meio da noite, interrompendo a experiência do nosso Taijasa Jiva. Eu lembro, muitos anos atrás, que existia um estudo que dizia que o estado do sonho era mais importante para a sanidade mental do Jiva do que o sono profundo. Porque o Jiva, ele já estava, naquele tempo, isso é uns 20 anos atrás, ele já experimentava uma vida tão, né, como se diz, tão atribulada por conflitos mentais e emocionais, que o sono profundo era quase impossível de se estabelecer. E naquela condição, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vomitar. O sonho é uma forma de vômito. Expelir conflitos, medos, desejos, aquelas coisas, né? Situações mal resolvidas, etc. Professor, então, quanto mais neutralizadas as minhas vasanas, mais sono profundo eu teria e menos sonho? Sim. Mais neutralizadas as vasanas, nós temos um sono mais puro, mais revitalizante, né? E, por outro lado, dependendo da constituição única de cada um de nós, o indivíduo pode também dormir menos, mas ele sonha muito menos também. Entendeu? Ele pode dormir. Existe um problema, o excesso de sattva pode também reduzir o sono, né? As horas de sono do indivíduo, né? Do jiva. Porque diminui o tamas. Porque diminui tamas. Mas, em geral, a qualidade do sono melhora. E eu, por exemplo, atualmente, principalmente depois que eu mudei meu estilo de vida, deixei os Estados Unidos, etc., e agora, né, minha saúde física e mental melhoraram muito, e eu durmo bem melhor. Eu não durmo muito, durmo 6, 7 horas no máximo, mas eu durmo sem interrupção, praticamente, entendeu? Enquanto que no passado eu me mexia muito, me levantava muito, dava chute na Silvia, etc, etc, entendeu? Então, a mente vai ficando resolvida, pacificada, a qualidade do sono melhora, e os sonhos, aqueles sonhos pesadelos, eles já foram expelidos, né? Através dos anos, as vasanas, elas vão se esgotando, então, raramente acontece um sonho realmente estranho, entendeu? Um mês ou 2 atrás, eu contei para a Silvia que eu tive um sonho que uma coisa que não acontecia há muitos anos, entendeu? Era um sonho de medo, não lembro bem, não lembro mais. Mas é mais ou menos por aí. Onde é que eu estou? Você está no 72. Ok. Esses Upanishads dizem que o corpo sutil latente passa de um estado para o outro devido às nossas vasanas. Por um curto período de tempo, depois de acordar, a impressão da bem-aventurança da consciência, a bem-aventurança experimentada pelo prana, desfrutada durante o sono, continua, né? A gente, que paz, né? Acordando agora, que delícia, né? Então, ela permanece por um curto período de tempo, né? O jiva permanece calmo e feliz
e não se interessa por objetos externos. Né? A gente vê, as pessoas dizem, não, aí pega o travesseiro e bota em cima, você não quer ver o mundo. Né? Não quero saber de nada, não quero saber dos meus problemas, não vou trabalhar hoje, não vou para a escola. Né? Então, impelido por ações passadas prontas para dar frutos, o Jiva começa a pensar nas tarefas e pensar em como implementá-las, o que leva a experiências de vários tipos. Né? É o dia a dia do Jiva humano. Né? Durante a experiência, gradualmente, ele esquece a bem-aventurança de sua natureza. Ele esquece a bem-aventurança da ausência de atividade, da ausência de dualidade, da ausência de desejos, e ele, de novo, porque o intelecto não estava lá para compreender esse mecanismo, né? Porque ele estava suprimido por tamas, né? Ele esquece, ele nem esquece, ele simplesmente nem se toca, né? Ele sai daquela bem-aventurança derivada, né, decorrente da ausência de desejo, ele, no estado de vigília, os desejos, os problemas, as tarefas vêm em mente e ele começa a fazer tudo como se ele esquecesse que ele experimentou a bem-aventurança sem fazer nada. Orlando, o Yanni, ele lembra, ele vai realizar suas tarefas do Dharma também. Sim. E durante a realização do Dharma, ele constantemente sente essa bem-aventurança ou é lembrado de forma espontânea essa sua real natureza? Essa bem-aventurança do sono profundo é uma bem-aventurança maciça, inconsciente, mas maciça. É total ausência de dualidade. Tá? É total ausência do ego. O ego permanece no caso do Yanni, mas ele permanece neutralizado ou minimizado através desse autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento vai fazer com que a dualidade apareça, que o Yanni, dependendo dos seus papéis, ele interaja com o campo das ações, que ele faça as ações, mas dessa perspectiva, entendeu? De que a minha real natureza é Ananta, e não tem nada realmente que possa, não tem nenhum objeto de conquista aqui que possa aumentar a minha Ananta, porque a minha Ananta não pode ser subtraída ou diminuída ou aumentada, entendeu? Então, ele age não para obter Ananda, mas ele age a partir da compreensão da sua natureza como Ananda. Então, o Yanni, ele não age para ser feliz, ele age, em geral, da felicidade, a partir da felicidade. Então, essa é a diferença, entendeu? Mas a felicidade do Yanni não é uma felicidade do Sansari, toda vez que ele obtém o que ele quer, e nem é a felicidade do sono profundo, onde ele é totalmente inconsciente de sua natureza Ananda, entendeu? Ele é consciente da sua natureza Ananda, ainda assim ele age, mas a sua Ananda não depende dos resultados daquelas ações. Ele age por motivos outros, quase sempre por questões dármicas. Entendeu? E ele não vai experimentar o Ananda que a maioria das pessoas experimenta quando eles têm sucesso no ganho dos objetos de desejo, porque aqueles são Anandas quase sempre, entendeu? Eles não são assim, eles são assim, que imediatamente tendem a declinar, entendeu? O Ananda do Yanni é mais assim. Né? Aí a pessoa que tem um valor extremo pelas paixões da vida, ela não se interessa pelo autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai achatar o pico, entendeu? A gente ouviu tanto falar de achatar a curva. O autoconhecimento vai achatar a curva, entendeu? Vai fazer a curva ficar assim, ó. Entendeu? Uma satisfação, um contentamento, uma paz, que não depende dos picos e vales decorrentes das nossas conquistas e fracassos. Você começa a get the picture? Hã? Daquele discípulo lá do... Você diz, né? I want to get it. É o nome.
foi lá na frente lá e pediu. Ah, olha, o Narayana, é o meu amigo inglês, legal. É uma gracinha, Felipe, né? É uma graça. É? Mas é interessante como achata mesmo, né, professor? E no começo é estranho esse achatamento, porque você fala, caramba, não estou mais ficando tão animada com essas coisas tão incríveis que estão acontecendo e que antes eu dava que me e excitava agora, antes. né? Mas também a mesma coisa acontece com os vales, né? De tristeza também. Sim. Você não se afoga neles, né? Sim. No budismo, eles costumavam chamar de o caminho do meio, né? Professor, a que a Betânia está falando... Vocês estão ouvindo as perguntas e os comentários? Aqui, dá para ouvir tudo? Nossa, esse computador aqui é melhor. Então Dá para ouvir o carro. Yes. Teve uma época que eu me dediquei muito a um trabalho, levou vários anos para eu conseguir chegar onde eu queria. E quando chegou onde eu queria, eu olhei o esforço que eu despendi. E comecei a ver o fruto que eu estava ganhando daquilo. Eu falei, puxa, se eu não tivesse feito nada, a média talvez fosse melhor. Sim. Mas quem olha de fora fala assim, melhor. Inveja você, mas não sabe que você chegou lá e pensou assim, puxa, não valeu a pena. Não valeu a pena. É o preço que a gente paga, é o zero sum game, etc. Exatamente. Isso porque você já era sábio naquele tempo. Por um curto período de tempo, depois de acordar, a impressão do Anandamaya Kosha continua. O Jiva permanece calmo e feliz e não se interessa pelos objetos de desejos. Então, impelido por ações passadas, por seu Parabhada Karma, por seu Sanchita Karma, mais tecnicamente correto, as tarefas continuam, o que leva a experiências de prazeres e dores. Durante a experiência, gradualmente, ele esquece a bem-aventurança de sua natureza. Uma vez que experimenta a bem-aventurança da consciência durante e após o sono, diariamente desenvolvendo uma predileção por ela, como pode o Jiva duvidar da bem-aventurança da sua natureza? O Jiva, ele esquece, na medida que ele entra, ele inicia o dia com todos os afazeres, né? Os corre-corres, ele é como que esquecesse daquela experiência, né, de bem-aventurança do sono profundo. Ele gradualmente esquece, uma vez que ele experimenta a bem-aventurança da consciência durante e após o sono, diariamente desenvolvendo uma predileção por ela, como ele pode duvidar da bem-aventurança da sua natureza? Então, quem é esse? Ele está se referindo ao Mumukshu, né? O buscador. O buscador é aquele que experimenta a bem-aventurança do sono e depois disso ele experimenta os afazeres e uma vez que ele experimente a bem-aventurança proveniente dos estados após o sono, no dia a dia, né? Está falando aqui, ele experimenta a bem-aventurança no estado de vigília após o sono, uma vez que ele experimente a bem-aventurança após o estado do sono, né, no estado de vigília, mais especificamente, diariamente ele vai experimentar momentos de bem-aventurança, de felicidade, quase todas elas derivadas do sucesso, né, no ganho dos seus objetos de desejos, né, nas minhas conquistas, os meus sucessos, né? Uma vez que ele experiencie, não somente no sono, mas após o sono, no dia a dia, ele vai naturalmente desenvolver uma predileção pela bem-aventurança. Portanto, como pode o Jiva duvidar da bem-aventurança de sua natureza? Então, quando ele chega na porta, né, da espiritualidade, desse estágio final do Vedanta, ele se torna consciente de que existe a bem-aventurança, né? Existe até mesmo no estado de vigília. E a maturidade vai
conduzir o indivíduo a ter uma certeza absoluta de que a felicidade existe porque eu experiencio, não somente no sono, mas também no meu estado de vigília. Agora, a questão é não mais se ela existe, se ela é experienciável ou não, é como obtê-la permanentemente, ao invés de brevemente, né? Ele já não tem a menor dúvida, ele diz assim, depois de ter desenvolvido uma predileção pela bem-aventurança, como ele vai conseguir duvidar da bem-aventurança do ser, né? Não existe nenhuma dúvida, existe a bem-aventurança, existe a felicidade, como eu sei, eu a experimento diariamente, e agora eu me dei conta que eu também experimento no sono profundo. A questão agora é de deliberadamente, né, buscar esta felicidade intermitente. Intermitente se diz, né? Intermitente ou permanente? Não, interruptamente. Intermitente varia. Varia, então. Ininterruptamente. Intermitente. Permanente. Como ela pode duvidar? Vamos ver o que o Vidyaranya não, o que o Paratitirtha continua no 70. É o objetor. O objetor, ele se levanta mais tarde, ele saiu do seu estado de samadhi e diz, se o mero estado de felicidade que advém do não fazer, o prana-jiva não é um fazedor, mas um desfrutador. Se o mero estado de felicidade que advém da ausência de desejo e da ausência de ação, né, é a bem-aventurança da consciência, então tudo o que é necessário para a iluminação é a preguiça, né, naturalmente. Então, essas são as confusões dessas análises do sono profundo. Se o cara realmente não precisa fazer nada e no sono profundo as suas desejos e aversões são suspensos, suprimidos, e ele experimenta a bem-aventurança, então a solução mais lógica é suicídio, né? O sono eterno, né? Porque eu me ilumino. Só dormir. Como dormir o tempo todo é impossível, os yogis são esses que eles falam assim, eu quero dormir. E eu não sou satisfeito por dormir 8 horas, eu quero dormir 18, 20 horas, né? Então, tudo que o indivíduo precisa fazer para experienciar o ser, veja o engano ali, né? Experienciar a bem-aventurança do ser é dormir. Tudo que ele precisa é a preguiça, né? Ele precisa de tamas, mais tamas, mais tamas, mais tamas. Lá na Índia, no sul da Índia, onde eu costumava ir, em Tiruvannamalai, ali é cheio de sadhus, ou de swamis, aqueles swamis. Existem swamis e swamis e swamis. Mas a maioria dos swamis na Índia, eles são mendigos. É uma condição social que permite ao Estado, né, ver essas pessoas na rua sem cometerem crimes. Eles são mendigos espirituais, vestidos de cor amarela, né, ou vermelho, laranja, e essas instituições, apoiadas pelo Estado, eles trazem uma refeição por dia, mais ou menos, para eles. Mas a grande maioria desses swamis, eles são um mar indiferenciado de tamas. Eles são fruto da preguiça, realmente. Eles não meditam, eles não leem as escrituras, eles não têm guru, eles comem e dormem, né? E fazem outras coisas que eu já falei para alguns de vocês, né? Contei essa história. Eu estava lá, uma das primeiras vezes que eu fui em Tiruvannamalai, e eu observando todos esses swamis que dormem na rua, que vivem na rua, que são alimentados por essas, né? E eles quase sempre eles não fazem nada. E eu via que eles não estudam, eles não têm nada. Eu perguntei a James, e o James me disse, não, eles quase todos eles não fazem nada, mas tem uns 10% que estudam as escrituras e que meditam. E existe uma pequena fração desses sadhus
que são realmente os sadhus genuínos dos velhos tempos. Eles aparentemente são mendigos, mas eles são altamente evoluídos espiritualmente, embora eles não sejam associados a um ashram. E alguns desses, eles são muito elevados espiritualmente, eles de vez em quando eles se encontram, porque existem alguns desses sadhus mendigos que viajam como andarilhos e passam e se reúnem para dar satsangs para esses sadhus de rua, entendeu? Então, na rua existem seres espiritualmente muito elevados que a gente nem tem condição de discriminar entre os sadhus tamásicos. Eu perguntei ao James me deu essa explicação. Ele viveu 30 anos na Índia, né? Aí eu perguntei ao meu amigo indiano. Eu chamava ele de Bro, ele chamava eu de Bro. Chamava de Bro. Ei, Bro, essa história do... Você tem tantos amigos sadhus que vêm na sua loja aqui. Esses sadhus aqui, eles meditam, eles estudam as escrituras. Ele virou para mim e falou assim, não, Bro, não, Bro. Eu falei, o que é que eles fazem, então? Eles são lá em Sadhu, no assento dele. Eu falei, o que você está falando? Eles comem mentira? Não, são aqueles sadhus horizontais, eles ficam lá em down. Eles ficam deitados sempre, entendeu? Eles gostam simplesmente de ficar deitados, eles só fazem algumas poucas coisas. Dormir muito, comer, aí ele falou, beber e fucking. Eu falei, que isso, Swami? Você é um ser espiritual falando que esses sadhus, eles fazem beber, dormir, e beber e fucking? Ele falou, sim, não, isso é um segredo, eu vou dizer para vocês, rola isso lá também, entendeu? Tem uns outros sadhus mendigas, entendeu? A Betânia está dizendo que a censura vai cortar essa parte. Tem os outros... Relevante. A censura vai cortar. Então, tem outros sadhus, né? Do sexo oposto, que servem, oferecem aquele serviço, etc. Ó, a bateria está acabando. Então, o que ocorre? Ocorre que esse Anandamaya Kosha, derivado de tamas, esse Anandamaya Kosha derivado da preguiça, entendeu? É um Anandamaya Kosha sem nenhum valor realmente espiritual, né? A gente sabe disso. Nós queremos um Anandamaya Kosha do estado de vigília, né? E de um estado mental de vigília extremamente focado, claro e alerta. Não preguiçoso, não procrastinating, etc. Então, a preguiça, né? Tamas não é a solução, muito embora uma pessoa tamásica sofra muito menos do que uma pessoa rajásica. Vocês já pensaram nisso? Uma pessoa tamásica, tamas, essa condição dominante de tamas, é a pior condição possível, né? Humana. Mas, ainda assim, o indivíduo extremamente tamásico sofre menos do que o indivíduo extremamente rajásico. Então, raja produz um desconforto imenso. Então, quando a gente passa lá nas ruas de Tiruvannamalai e vê aqueles swamis, durante o estado de vigília, todos eles deitados no chão, assim, entendeu? Ou dormindo, ou segurando o rosto, ou botando o rosto numa pedra, entendeu? Levantando só para comer, para fazer pipi no popô, tá? Entre outras coisas. E isso também, aí fica parado, eles ficam com... Isso é só uma curiosidade, né? Ficam com o braço esticado, assim, eternamente, com uma postura. Não muda, tipo... Isso não faz parte dessa classe. Isso aí são os sadhus que gostam de se apresentar como seres diferenciados, né? Existe de tudo, né? Porque aí eles vão atrair mais doações, né? Esse aqui é um ser diferenciado, ele dorme em pé,
né? Tem uns que ele dorme em pé para impressionar as pessoas, aí as pernas vão crescendo de leitura, vão ficando, entendeu? A resposta do Swami aqui. Sua argumentação estaria correta se o Jiva percebesse que a felicidade experimentada no estado de vigília se trata da bem-aventurança da consciência. Mas o Jiva sempre é perturbado pelo desejo e pensa que a felicidade está nos objetos. Portanto, a ajuda de um professor, e não a preguiça, e a ajuda das escrituras é necessária para tornar a sua natureza, né, encoberta, reconhecida. Em outras palavras, a felicidade, né, a libertação, não é possível através do tamas, da indolência, da preguiça, né, da inação. Nós precisamos de agir, por isso que rajas é absolutamente necessário, por isso que uma pessoa muito condicionada por tamas, ela não possui nem mesmo a energia necessária para implementar purificação e preparação espiritual, crescimento espiritual, né? Então, o que eles precisam não é a preguiça, eles não têm nenhuma condição de compreender que eles são a consciência devido ao seu estado tamásico, e ele permanece perturbado pelo desejo. E ele pensa que a felicidade se encontra naqueles poucos objetos de apego, né? Os swamis têm diversas passagens que servem para ilustrar a situação de alguns swamis, de alguns sadhus. Eles não têm nenhum pertence, mas eles têm um coco, metade de um coco para beber água, uma caneca de coco, né? E um pano. E o apego aqueles dois objetos pode ser enorme, entendeu? Então, não é uma questão de quantos objetos ele deseja, mas o quanto apegado você seja aos seus objetos, né? Então, ele pensa que a felicidade provém desses objetos e ele jamais será realmente estabelecido na consciência plena, como consciência plena. Portanto, a única saída é a ajuda de um professor através das exposições das escrituras. É absolutamente necessário para que a natureza ananda do indivíduo seja realmente reconhecida, né? A objeção é baseada na suposição de que as entidades do estado de vigília e do sono não são as mesmas. Ambas são Jiva eterno, mas são diferentes porque os estados em que se encontram são diferentes e demandam respostas diferentes. Aquele que se encontra em sono profundo não é um fazedor, é um desfrutador. Aquele que se encontra em vigília é um fazedor e um desfrutador. De qualquer forma, a questão em si é falha, porque moksha não é um estado. Moksha é a compreensão da natureza, né, da mente como consciência plena. Os estados estão sujeitos a mudanças, o ser é imutável. O último verso de hoje, dessa manhã, se pelo que foi revelado até aqui, você sabe o que é a consciência, mas você ainda não se sente livre, né? Livre dos koshas, livre dos objetos, né? Livre dos desejos, das aversões, se através do que foi descrito e desdobrado, revelado até o momento, você ainda tem dúvidas a respeito da sua natureza plena e livre, você é como o homem que ouviu sobre a oferta de uma grande recompensa para quem conhecesse os 4 Vedas. Então ele diz, eu sei que existem os 4 Vedas. Por favor, me dê essa recompensa. Mas não é isso que se entende por conhecimento da consciência, o qual é para ser estabelecida existencialmente, diretamente e imediatamente através da assimilação e internalização
desses conhecimentos. Esses conhecimentos são um meio, eles não são um fim. Do mesmo modo que o homem quer uma recompensa, porque ele já tinha sabido dos 4 Vedas, ele já tinha dado uma passada, né, de leitura, né? Não. Ou como o Swami Shimayananda, as pessoas chegavam para o Shimayananda e diziam assim, não, eu já fiz de tudo. Eu já li o Bhagavad Gita 10 vezes, de frente para trás e de trás para frente. Eu já passei pelo Bhagavad Gita 10 vezes. Aí o Shimaya dizia, ok, você já passou pelo Gita 10 vezes. Quantas vezes o Gita passou por você? Então, é diferente, né? Esses ensinamentos servem ao propósito de nos transformar. Como eles nos transformam é muito simples, cancelando as noções equivocadas que nós temos sobre a nossa real natureza. É muito simples, mas requer esse trabalho. Jiva é o laboratório e ele é o meio, ele é a ciência, né? A ciência é os Vedas, né? Os ensinamentos, e ele precisa, né, processar todos os ensinamentos internamente, até que eles sejam muito bem, devidamente internalizados. Ok, nossa, falta tanto ainda. Hã? Esse é o mais longo, mas ele... Dá para ver esses 2 versos, acho que continua essa... Onde é que nós estamos? 82. 82. Se você argumenta que por ser a consciência bem-aventurança indivisível, não dual e inalterada, intocada por Maya e seus defeitos, seus desejos, o conhecimento dela não pode ser completo ou incompleto, dizemos que você conhece a palavra consciência, mas não sabe o que significa ser consciência. Então, você precisa de um professor e você precisa do Vedanta para saber o que significa o conhecimento direto e imediato, a parokshayana, conhecimento direto. Então, isso aqui serve também para os acadêmicos, né? Os pandits, aqueles scholars, né? Que conhecem tudo sobre as escrituras védicas, mas ainda assim, eles não processaram, né? Eles não, they did not run the science, né? Através do seu computador humano biológico, né? Você precisa de um professor para saber o que significa o conhecimento direto da consciência. Às vezes, nós temos pessoas com bom conhecimento intelectual, um bom conhecimento acadêmico, e as pessoas chegam até o professor, como algumas chegaram até mim, mas ainda assim, elas não possuem algumas qualificações básicas para se comportar realmente como estudante diante do professor, entendeu? Algumas vezes elas querem até mesmo ensinar o professor. 85. É melhor esquecer esses argumentos engenhosos e entender que mesmo a felicidade experimentada através dos objetos é a bem-aventurança da consciência, aparentemente condicionada pelo objeto. Aí, essa é uma afirmação mais alinhada com o Vedanta tradicional. Então, todos esses debates, esses argumentos engenhosos, eles são, né, são bons, mas ainda assim, eles não são absolutamente relevantes. Compreenda que toda e qualquer ananda experimentada através de mitya, através dos órgãos sensoriais, através dos 3 estados, é somente a consciência aparentemente experienciando a si mesma, né? Ela é experienciando a si mesma porque ela está condicionada pela dualidade de Maya, sobreposição de objetos no âmbito dela mesma. Existem 3 tipos de bem-aventurança. Brahmananda, que é o título desse livro, acoplado ao Panchadasi, a bem-aventurança da consciência. 2. Vassanananda, a bem-aventurança que surge na mente calma, decorrente de vasanas nascidas, ao se experimentar a bem-aventurança da consciência. 3. Vishyanananda, felicidade decorrente do ganho de um objeto desejado. A bem-aventurança autorreveladora da consciência dá origem a Vassanananda e Vishyanananda.
Então, a gente deixa isso para depois do almoço, porque esse já é um tema mais importante. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos vocês. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.